Fala pessoal, estamos aqui com mais um programa, hoje recebendo o Renatinho, a ex-atleta do Santa Cruz, todo mundo aqui de Pernambuco conhece como Renatinho do Santa Cruz, meia, lateral esquerdo, acho que já foi goleiro, está aqui para conversar um pouquinho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre futebol brasileiro, futebol pernambucano e futebol brasileiro, e você que gosta de saber bastidores do futebol e também de entender todo esse momento que nós estamos passando, vim com a camisa da seleção brasileira, representando essa mudança do Brasil, né? Um treinador estrangeiro no Brasil. Vai liderar o Brasil durante uma Copa do Mundo. Nunca nenhum estrangeiro ganhou uma Copa do Mundo por um país que não fosse o seu. Vamos começar, Renato, logo com uma polêmica aqui. Por que o futebol brasileiro hoje não produz mais jogadores com a qualidade que a gente via na década de 90, até anos 2000? Acho que anos 2000, assim, 2000 para trás, quanto mais para trás você for, a qualidade aumenta. Fala, Júnior, meu amigo. Prazer estar contigo, né? Eu acho que baixou sim a qualidade. Acho que devido à priorização da força, né? Da estatura, a gente não vê mais talentos, né? Mais aqueles talentos de tanta mobilidade e de raciocínio rápido, né? A gente tem jogador que é robotizado, digamos assim. Você vê que nós adquirimos o futebol europeu para dentro do nosso país. Como? Nada contra, né? Vamos, metodologia de trabalho, enfim. E a gente perde a sensibilidade de ver o desenvolvimento do atleta. O jogador, para chegar no clube de futebol hoje, ele tem que estar pronto. Então, antigamente, nós passávamos os dias na rua jogando futebol. A preocupação da gente era chegar antes de escurecer para não apanhar, né? Hoje a gente vê muito alinhamento nesse sentido, como você falou, tecnológico, da ciência, né? Eles estudam muito esses números para te caracterizar jogador. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco e refletir o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou produzindo. Mas futebol hoje não é mais um espetáculo, não é mais digamos, um parque de diversão para a família aí. Hoje virou negócio. Então esse negócio, ele potencializou a força, a estatura. Hoje você não vê um jogador de baixa estatura sendo uma referência. Você passou nas categorias de base, no futebol profissional, quando o menino chega na base, já pergunta a estatura, né? A altura dele, pergunta a idade normal e o peso. Antes da década de 90 não tinha CT. Isso. Os clubes não tinham CT, né? Santa Cruz, Sport Náutico, Flamengo, acho que Ninho do Urubu, eu cheguei aí no Ninho do Urubu em 2016, era container ainda. Então, o centro de treinamento é recente, é de um tempo para cá. E aí eu fico me perguntando, na época que não tinha CT, na época que não tinha estrutura, que não tinha dinheiro, tinha muito jogador bom. E agora que tem CT, tem muito dinheiro, tem muita ciência, a qualidade baixou. Veja, tu enxerga isso, não? Enxergo, e porém diminuiu também os campos nas periferias, né? Hoje em dia são prédios, casas, você raramente vai ver um campo de futebol. Tem aquela resiliência ainda que, tipo, alguns bairros que resistem a isso, né? Muito pouco. Justamente, então, tipo, você vai perdendo um pouco do menino estar na rua jogando futebol. Perdeu esse espaço. Mas assim, em termos eu concordo um pouco com você. Veja só o que você está falando, que até para o torcedor entender esse raciocínio daqui de Renato. Renato passou ali dentro como jogador, veio do interior, né? De Serra Talhada, chegou no Santa Cruz já com quantos anos? Cheguei com 17. 17 anos, mas veja, em média, da década de 90 para trás, se você fizer um estudo, não tinha centro de treinamento, não tinha competição de iniciação nem de base, porque não existia Campeonato Pernambucano Sub-13, Campeonato Pernambucano Sub-11, Sub-15. Começava infanto-juvenil e só existia no segundo semestre. O time passava um semestre todinho só treinando. Então veja, eu queria construir isso de forma bem objetiva. Antes da década de 90, em média, um jogador se apresentava num clube de futebol com 16 anos. Em média, porque tinha jogador que se apresentava aos 19, aos 20. A pergunta é, onde é que estava esse jogador antes de chegar no clube? E aí entra o que Renato falou. Ele estava se desenvolvendo na rua. Na rua, exato. E se desenvolver na rua e se desenvolver dentro de um clube é bem diferente. É diferente.
O que é que você vê de grande diferença, Renato, no menino que se desenvolve jogando o próprio jogo dele na rua e o menino jogando dentro do clube o jogo que o treinador vai passar para ele? Eu costumo falar, não costumo falar, mas assim, eu não sei se você vai concordar comigo. Futebol virou um esporte meio que de rico, você tem que pagar para jogar. Antigamente não era isso, né? Antigamente eu tinha um professor do bairro lá que ele tinha prazer de te dar aula, de te ensinar os fundamentos. Para tu levar teu filho hoje, tem uma escolinha, né? Mas me diz assim, como é um jogador formado na rua? Como é que tu vê isso? Eu vejo ele com mais malandragem, né? Um pouco mais de malandragem do que o menino que já vem chegar no CT formado. Ele pega ali da malandragem. Campo ruim, bola meia boca. Quando ele chega no campo, bom, bola boa, aí dizer, eu vou deitar e rolar nesse menino hoje aqui. Tipo, eu peguei ainda um pouco dessa situação. Nós treinávamos no campo de terra, nós tínhamos o treinador do bairro. Então, eu ainda peguei isso. E lá não tinha esse negócio de estatura e tal. Mesmo falando da minha estatura e tal, ele me colocava pra jogar. Eu escutei assim, próximo dele, e falaram pra ele, tu vai colocar um menino desse também pra jogar? Aí ele falou, ele tem qualidade pra isso, e ele vai ser meu 10, na época eu jogava no meu campo, ele vai ser meu 10 e acabou-se. Quando você tem essa formação e essas pessoas, isso te ajuda pra tu chegar preparado no clube. Não é que o clube também não vá te preparar, mas é o que eu tô te falando. Hoje eles têm uma linhagem diferente, né? Uma metodologia de trabalho, a gente tem que jogar assim, tudo robotizado. Antigamente nós íamos a campos e nos divertirmos. Então tinha a improvisação, tinha o drible, enfim, tinha uma irresponsabilidade do bem, né? Que querendo ou não, hoje para você fazer uma jogada, às vezes o menino fica meio que receoso para não perder a bola, levar esporro ou então estourar lá atrás. Meu irmão, joga à vontade e faz o Renato, teu jogo. construindo esse primeiro ponto que a gente está falando aqui sobre qualidade do jogador brasileiro, para mim fica muito evidente o seguinte, quando o atleta é formado na rua, tem muito de um jogo original do jogador, onde ele mesmo toma as decisões e vai percebendo o potencial dele, e isso vai gerando nele um nível de confiança muito alto, Muito porque alto. ele diz assim, eu resolvo os problemas do jogo. E de personalidade, né? Personalidade. Isso tem, né? Tem, Relação, tem né? demais, tem demais. Os atletas da rua, eles jogam sem depender de ninguém. Exatamente. Ele joga porque ele sabe jogar. Isso. Ele já passou por muitas dificuldades. Mas o atleta produzido no clube, ele sempre é dependente da palavra de alguém, porque ele aprendeu a se formar com alguém dizendo a ele o que ele tem que fazer, com bola, sem bola. Exato. Então ele é dependente. O resultado disso no futebol profissional é que nós temos jogadores que passaram a vida toda dependendo de alguém. É a mesma coisa da relação de um pai com um filho. O pai que super protege, que dá tudo, e o menino não se desenvolve. Eu vejo muito isso. E você falando aí, eu lembrei da história que quando eu passei, assim, eu já jogava campo, com meus 15, 16 anos eu já jogava. Só que eu gostava muito de jogar futsal. Então, o diretor na época do Serrano foi na casa do meu pai que eu tava disputando o campeonato de futsal adulto. Eu tinha 16 anos. E ele pediu para que eu não jogasse porque eu ia jogar no domingo o campo. Chega meu pai à noite lá, mais ou menos às 7h30, 8 horas da noite, para me tirar da quadra, para eu não jogar porque tinha jogo de campo no domingo. Tu tá entendendo? Sim. Aí começou a responsabilidade de me tirar aos poucos ali, porque, eu batia de frente e queria estar jogando futsal também. Eu queria jogar os dois. Porque quando você é novo, você joga tudo. E quer jogar todo dia. Sim. Então começou essa responsabilidade de querer me tirar da quadra para ir pro campo. Então eu com 16 anos eu já tinha a malandragem de jogar no meio de adulto. Você pega um menino hoje, nada contra, pega um menino aí da base e bota no profissional, às vezes ele não consegue desenvolver. Por quê? Porque ele não teve uma malandragem, ele não tá bem psicologicamente, que isso influencia demais. Sim. Não adianta você estar bem só fisicamente, ou então ser uma promessa dos outros falarem que você é bom. Você tem que estar aí onde chega você, na autoconfiança, de dizer, não, eu sou bom. Sim. E eu tenho que estar ali. Quando o Zé Teodoro chegou no profissional e me desceu pra base, eu falava, eu desci pro Júnior aqui, mas eu vou voltar pro profissional, porque meu lugar é lá. Mesmo com toda a dificuldade, eu consegui subir e mostrei que eu poderia estar no profissional. Então agarrei minha oportunidade. Com isso, o que foi? Minha personalidade, minha perseverança e tudo que eu aprendi no futebol de rua, na minha infância, na minha adolescência. Isso que você está falando, Renato, é só para a gente realmente fechar esse primeiro ponto da qualidade do jogador, tá, torcedor?
A qualidade do futebol mundial baixou assustadoramente, mas eu não me preocupo com o futebol mundial. Para mim, o Brasil se diferenciava do resto do mundo pela qualidade dos seus jogadores, e agora a gente igualou. A nossa seleção hoje tem bons jogadores? Tem, mas do nível sem diferença nenhuma com outros de qualquer lugar do mundo. E o contexto de ser formado na rua fazia com que eles mesmos desenvolvessem o seu próprio jogo. E quando eu desenvolvo o meu jogo, eu tenho grande personalidade. Eu desenvolvo a minha confiança. Então, quando eu chego na hora do campo, eu consigo assumir responsabilidade. Eu decido os jogos. Já indo para o segundo ponto. Como é um treinador de rua e como é um treinador de uma base de um grande clube? Você passou pelos dois. Qual é a diferença entre esses dois aqui? É uma diferença gritante, porque eu vou te falar o que eles falavam. Chega na rua... O da rua primeiro. O da rua primeiro. Eu sou entregador de camisa, não é isso? Eu sou entregador de camisa. Ou de colete. Ou de colete, justamente. Eu tô aqui, não é para ensinar vocês a jogarem bola. Eu tô aqui para colocar os melhores e lá dentro, como você falou, vocês que vão resolver. Entendeu? Ah, não tem mistério. Futebol não tem mistério. Eu peguei um treinador logo de começo profissional. Ele chegou logo... Foi Martelotti. Ele chegou e disse: a gente vai jogar assim, assim, assim. Pra mim foi o melhor treinador que eu trabalhei aqui no Brasil e em Pernambuco. Ele chegou e disse assim: a gente vai jogar assim, assim, assim e tal. Não se preocupou muito com outro time. O outro time joga aí assim, mas o meu jogo vai ser esse. Você está dizendo que o treinador de rua, ele diz. Ele diz, eu não sou treinador. Sou entregador. Ou seja, eu escolho os melhores que tem na minha mão. Ou seja, ele tem uma competência que é saber quem são os melhores. Justamente. E saber quem com quem joga melhor. Esse é o trabalho dele. Exatamente. E dar confiança ao jogador. Isso. Dizer, você ali dentro sabe e resolva o problema. Exatamente. Legal. Transfere essa responsabilidade para o jogador. Legal. Se o treinador tá me colocando como titular, ele sabe que eu sou bom. Entendesse? E já o profissional é mais aquele negócio... Agora o cara do clube. O cara do clube. A gente vai jogar assim, assim. Fulano, aí dependendo da característica do jogador, você cobre aqui no meu. Zé fazia muito isso. O volante, ele tinha que entrar para fazer o terceiro zagueiro e eu entrava para a cabeça da área para fazer o volante, porque eu não ia disputar de cabeça com ninguém. Então tinha muito disso. Claro que no futebol é muito rápido às vezes, e como eu não era lateral, Zé me ensinou bastante. Renato, quando a bola estiver viajando aqui, o cara se armar para saltar, você dá um toquinho nele aqui, desequilibra, a bola tá com você. E eu fazia muito isso. Dessas informações, assim, você como jogador agora. Sim. Quando enche a cabeça do jogador de muita informação, você sentia às vezes, Renato, dentro de campo um pouquinho preso, como se tivesse que cumprir tanta coisa e o seu jogo tinha dificuldade de fluir? Não. Eu não tinha dificuldade dessa maneira, porque graças a Deus, Deus não me deu altura, mas me deu inteligência. Então, tipo, eu sabia absorver muito isso. Então eu sabia que era pro meu bem e eu precisava daquele recurso. Certo. Porque isso aí era um recurso. Potencializava. Justamente. Então, tipo, defendendo, eu tinha minhas obrigações, mas não era tanto quanto o zagueiro. E, tipo, já era meio que estratégia o volante me ajudar. Sim. Quando eu atacasse, eu tinha que resolver. Era o que o Thiago Matias falava pra mim, ó. Não se preocupa pra defender, não. Agora ataca. Agora resolve lá pra gente. Entendi. Entendeu? Então, no ataque, você tinha liberdade. Liberdade. E na defesa tinha algumas funções a desempenhar. Justamente. Sim. Então, tipo, se você for olhar em 2011, 12, eu jogava mais de lateral. O lateral direito tava cruzando, eu já tava chegando em da área. Entendesse? Entendi. Então, como segundo ponto, fica claro pra gente o seguinte: o treinador da rua, ele admitia que não era treinador. Era entregador cheio de camisa. De conhecimento. Ele dizia, eu sou um entregador de camisa e que passo confiança para vocês e que vou cobrar. Justamente. Porque ele cobrava, né? Quando não jogava bem, né? Era. Já o treinador do clube da base, ele é hoje, né? Hoje em dia, ele é um professor onde ele tem muitos conteúdos para passar. Ele enche a cabeça da criança de conteúdo, mas ele deixa a criança sem espaço para criatividade. Eu já vi muitos jogadores na base chegar do interior, eram assim, espetaculares. E quando chegou aqui, eles foram perdendo a coragem, ficando tímido, porque eles tinham que assimilar muito conhecimento para chegar lá. Às vezes eu tenho tanta informação que me complica. Justamente. Eu acho que jogador de futebol você tem que ser pontual. É isso, isso e isso. O resto é com você. Futebol brasileiro sempre foi na fase ofensiva, no ataque, liberdade. Defensivamente, funções a desempenhar, tudo bem. Mas no ataque, liberdade.
Então, seguindo, falamos do jogador antigo, do jogador moderno, falamos do treinador da Da rua, rua. o treinador aqui de dentro. Nós temos também que pensar um pouquinho no treino. Quando você jogou futebol de rua, de várzea, o que é que mais se treinava? Como eram os treinos na rua e como eram os treinos na base de um clube? O que é que se focava mais Focava mais no coletivo, né? na rua? Na rua era mais coletivo, tipo, pelo menos quando eu comecei a adquirir mais a parte física foi tarde, aos 16 anos, mais Treinava ou menos. fundamento, não? Treinava bastante fundamento, porque, tipo, quando a gente é criança, a gente acha chato, né? Mas aí, tipo, vai evoluindo e vai vendo que aquilo é importante. Então, todos os treinos, todos os dias, primeiro fundamento, passe, aí se distancia um pouco, aí lançamento, bola de cabeça, todos os fundamentos fazia, né? 1 hora, 40 minutos antes do coletivo, todos os dias. E daí um pouco da parte física, que não era também aquela exigência toda, né? Mas aí quando parte pro lado profissional da coisa, às vezes você não tem tanto tempo para fazer o específico. Ele já chega pronto. Isso que Renato está falando é grave. Aí tem que dar um corte nisso aí, porque olha o que Renato está dizendo. Na rua se dava muito valor ao treino técnico. Quando ele chegou no clube, já não se tinha tempo para trabalhar a parte técnica. Esse é um dos motivos, Renato, na minha opinião, que a nossa qualidade baixou assustadoramente. Não se treina mais fundamento na base, porque se vendeu a ideia de que fundamento é um treino do passado. É o que chama de analítico. O treino analítico é coisa da década de 80, 70. E não se treina mais. Você sabe por que não se treina mais analítico nos clubes? Já parou para pensar por que eles não treinam? Eles dizem que é porque não tem tempo. Deve ser os estudantes de hoje em dia do futebol. Cara, eu não sei o porquê se não trabalha, né? Mas o que é que eles querem trabalhar é força, né? Parte tática e força. Eu tenho uma ideia, eu tenho 25 anos trabalhando com base e posso lhe falar. Hoje, de 50% a 70% dos profissionais que formam jogadores não sabem jogar futebol. E aí, por ele não saber jogar futebol, como é que ele vai ensinar a técnica? Alguém chutar na bola, né? Porque aí ele vai se expor. Perceba, Renato, isso é grave. Não, eu entendo grave. Eu entendo perfeitamente. Isso é grave para o futebol brasileiro. Como é que eu vou ensinar um menino a bater na bola se eu nunca bati numa bola com qualidade? Se eu não sei dominar uma bola? Veja, isso é grave. Aí uma vez uma pessoa chegou para mim e fez: Júnior, por que os treinadores não param mais o treino na base para mostrar que o menino errou? Aí eu disse: se ele parar, ele se expõe. Porque o menino pode dizer assim: me mostra aí, professor, como é, mas ele não sabe fazer. Verdade. Antigamente, o treinador dizia: parou, sai, olha primeiro. E ele batia na bola. E o atleta tinha nele a referência. E ele era chato. Quem fazia muito isso era Zé. Zé parava o treino. Que veio dessa época, Zé Teodoro, né? Zé parava o treino e assim e tal. Vem, toca em mim, vem, chama a responsabilidade. Ele passa, se você for pegar alguns cortes aí na TV, no YouTube, ele dando treino no Santa, ele faz isso. Joga em mim, eu chamo a responsabilidade e tal. Isso também já ia criando na gente, tipo, algo que despertava, dizer, poxa, o Coroa tá aí, eu vou chamar vou chamar a responsabilidade. Eu lembro de uma entrevista minha, acho que antes do jogo contra o Salgueiro, a gente tinha perdido o jogo lá em Salgueiro, 2-1, se eu não me engano, na semifinal do Pernambucano, e eu falei aquilo, né? Eu digo, eu me preocupei em marcar. Então, tipo, essa referência que você tá falando aí, de ter um treinador que jogou, poxa, é do caramba. Por quê? Porque ele vai passar a experiência que ele viveu. Eu aprendi muita coisa de lateral com o Zé. Zé era lateral. Então, tipo, ele me passava... Só que ele direito, né? Ele era direito. Só que ele me passava as malícias de como tinha que agir. Ele treinou com o Tele, eu acho. Acho que o Zé jogou no São Paulo. Acho que sim, pô, em 92, 93, por ali. Por ali, eu acho que ele jogou com o Tele. Então, ele me ensinava muito. A minha questão aqui não é alguém que foi jogador profissional, não é isso. Tem gente que não foi jogador profissional... mas sabe jogar futebol. E sabe mais do que profissional. Minha questão é, aquela pessoa caiu de paraquedas porque fez um curso, leu um livro e entrou no futebol, isso está errado. Então, para mim, hoje o futebol está cheio de pessoas ensinando sem saber. Ele ensina tática. É porque é o que ele sabe ensinar. Porque a tática você lê num livro, você olha um jogo, você aprende a tática. Mas ensinar a técnica pressupõe saber fazer. Como é que você vai ensinar uma criança desde cedo sem o fundamento do jogo, do passe, do domínio, do drible? Por isso que hoje eu vou num campeonato de base, eu fui agora com o Nilson num campeonato no Retrô, 120 meninos de 13 a 17 anos, nenhum chamou nossa atenção.
Todos os jogadores tinham bons jogadores, tinham, mas todos comuns. Mas hoje eu arriscaria dizer que 50% dos treinadores que estão na base não sabem ensinar técnica. Veja, eu acho que é o seguinte, se nós, ex-jogadores, estudar, fazer o que hoje eles querem, irmão, não vai ter pra ninguém. Porque a gente tem a convivência, o dia a dia que eles não tiveram. Então, tipo, Júnior, eu fiz os cursos CBF, fiz curso de Conmebol, fiz de gestão. Então, tipo, por que eu fiz? Pra dizer, não, ele não tem curso, ele não tem isso, com a capacitação que ele tem. Irmão, eu tenho a convivência que é mais importante do que um diploma. Entende? Eu não sou um médico. Médico tem que estudar pra caramba. Eu sou futebol. Então eu tenho que ler o jogo e ler o jogador. Futebol se aprende de 5 formas. Pra mim, ela tem uma hierarquia. A primeira forma que você tem que usar para aprender futebol, para mim, é jogar futebol. Não vem outra antes dela. Para mim, como é que se aprende futebol? Jogando futebol. Então, alguém que praticou futebol 20 anos e alguém que praticou 1 ano, esse que praticou 20 vai entender mais de futebol do que esse que praticou 1. Esse é o primeiro ponto. Depois que você praticou muito futebol, vem o segundo ponto, na minha opinião, que é assistir muitos jogos. Assista a Champions League, mas assista a Série D, a Série A2, Pernambucano, o Paulista. Veja jogos diferentes. Bom, agora vem o terceiro. Escute o que pessoas que têm mais experiência do que você dentro do futebol estão falando. Demais. Dê ouvido para essas pessoas que já estão no futebol há muito tempo. Agora sim, eu tô pronto para ler um livro sobre futebol. Eu tô pronto para fazer um curso. Por quê? Pare para pensar, o que é um livro de futebol, se não a ideia de uma pessoa que foi colocada ali. Então, se eu vou começar a aprender futebol, Renato, lendo um livro, eu já vou começar sem senso crítico. Eu não tenho no que me basear para olhar para aquilo ali e dizer assim, isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Quando eu chego num curso, que eu fiz os cursos da CBF, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vai parecer que quando você fala assim, eu trabalho com futebol, não preciso estudar. Não é isso. Só que o estudo do futebol, ele é diferente de um estudo de medicina. É isso que ele está querendo dizer. Exatamente. Não é que não se estuda futebol. Quando eu fui para o curso da CBF, Renato, um bocado de cara que jogou Champions League, eu podia levantar a mão e também me posicionar. Porque eu tinha a minha ideia de futebol. Exato. Renato tem a dele. E ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Porque futebol é um jogo. Isso. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. E aí a Europa... E aí quando o mundo globalizou, não volta mais. Não. A Europa agora sufocou alguns países com seus conceitos. E a gente tem que aceitar a goela abaixo. Não vou aceitar. Eu vou aceitar coisas que venham beneficiar o nosso futebol. A gente tem que voltar a dar liberdade aos nossos jogadores na base. E para mim, 90% do treino da base tem que ser fundamento. O que era o sucesso brasileiro? Eu não posso ter um menino que não usa as duas pernas. Direita, esquerda, cabeceia. Como é que cabeceia? Sobe com os braços. Tem que saber todos esses detalhes. O domínio, dominar em movimento, dominar parado. Eu tive um treinador, tô falando aí de posicionamento. Ele não, eu acredito que ele não jogou profissionalmente. Mas ele me ensinou a correr. Ele fala, eu corria muito com o braço aberto. Aí ele falava, quando você correr com o braço aqui, ó, você vai ganhar mais velocidade ainda. E eu fiquei olhando assim, eu digo, será? Só que às vezes eu esqueci de correr de braço aberto. Mas às vezes eu comecei a correr e realmente faz sentido a coisa, né? Ele levava bola de tênis pra gente. Olha pra aí. Petecar isso no sub-20 já, tá? Veja. Pra mim, base é fundamento 90%. 90% fundamento. Porque eu não tenho dúvida que se você formar a individualidade do jogador, a parte tática, entenda bem, tática é uma ideia de cada um. Aí alguém vai dizer assim, mas o Brasil não ganha hoje porque taticamente ficou para trás. Não, é porque tecnicamente ficou para trás. Porque se a gente ainda tivesse os jogadores tecnicamente de verdade bons, eles se auto-organizavam muitas vezes pela qualidade e pela capacidade mental que eles tinham. Mas hoje nossos jogadores são taticamente bons, tecnicamente muito abaixo. E aí eu ouso dizer, Vinícius Júnior, Rafinha, todos eles são tecnicamente muito abaixo. Por que não tem mais gol de falta e gol de fora da área? A resposta está dada. Não se treina mais falta e nem se treina mais gol de fora da área, porque os treinos são só reduzidos. Todo gol é dentro da área. Verdade. Como é que eu vou esperar? Então, veja, vocês que não vivem um bastidor do futebol, Renato vai dizer aqui se eu estou mentindo. Eu fui treinador, eu sei o que é. Não se treina mais a parte de fundamento.
E não se treina mais, por exemplo, falta. Porque tem um jogo no domingo e tem um jogo na quarta. E o foco é muito mais no jogo do que no treino. E outro fator muito importante, Júnior, é os jogos, o horário dos jogos. Eu peguei a geração ainda que jogava no estádio. Hoje os meninos jogam muito em CT. Sem torcida. Sem torcida. Eu peguei o Arruda com mais de 40 mil pessoas no segundo tempo. Isso para um jogo do Sub-20. A gente já conhecia a atmosfera do profissional. Entendeu? Eu acho, tipo assim, cada um é cada um. Mas eu acho que a preliminar, sendo antes do profissional, seria melhor. Vai estragar o campo, não sei o que. Vamos ajustar aí o que é que a gente pode fazer. Porque isso te gera uma personalidade maior. Sim. Você falou nos fatores que o jogador precisa, qualidade técnica, mas também ele precisa de ter personalidade. Personalidade forte. Não tem nada que melhore um jogador mais do que treinar e jogar com quem é melhor do que você. Por quê? Porque o jogador, ele precisa estar sempre se superando. Se você der uma condição a ele de conforto, ele vai entrar na zona de conforto. Então é interessante sempre dar a ele uma condição de melhorar. Você imagina você treinar com Pelé todo dia? Você está marcando Pelé todo dia? Quantas pessoas evoluíram com Pelé? Quantas pessoas evoluíram com Ronaldo Gaúcho? Quantas evoluíram com Zico, que só sai para Udinese tarde, Rivelino só sai para fora tarde, Pelé só sai com mais de 30 anos. Hoje, Renato, o que é que acontece? O menino sai daqui da região dele com 10, com 9 anos. E aí, como é que fica o desenvolvimento dos outros se os melhores já não estão mais aqui? Futebol virou negócio, entendeu? Futebol virou negócio. Então, tipo, os captadores, os olheiros, eles estão no Brasil afora para levar para os clubes. E automaticamente o menino, antes de chegar no profissional, ele já está vendido. Antes dos 18 anos, né? 17, que quando pode sair do Brasil, eles já estão vendidos. Então a característica hoje não é mais formar o atleta e ele criar raiz no clube. Para jogar naquele clube. Criar identidade com o clube. Hoje vamos faturar. Sim. Entendeu? Nada contra também, que futebol é negócio, então vamos faturar. Você acha que o Zé Lucas, por exemplo, volante do esporte, está se falando que tem 80 milhões. A cabeça dele hoje está no esporte? É difícil. O que você acha? É difícil, tem que ter muita personalidade e muita mental, muita cabeça. Porque, tipo, querendo ou não, poxa, vai mudar a vida da minha família. Esporte potência aqui em Pernambuco, Fortaleza potência lá no estado do Ceará. E eu não tive como treinar os melhores jogadores do meu estado. Os melhores jogadores de Pernambuco, da base, não estão no esporte. Eles já estão no Cruzeiro, no Palmeiras, no Flamengo. Os melhores jogadores do Fortaleza não estão mais no Fortaleza. Eu tô falando de 15 anos, de 14 anos, 16 anos. Eles saem já da iniciação do futsal, eles já saem dali pra... Quando eu ia jogar com o Flamengo, os meninos diziam, professor, cearense, pernambucano, paraibano. Ou seja, o futebol elitizou. Foi o que você falou. Hoje tu chega no clube, o cara já selecionou muitos caras bons. E você, se você jogar mal, o outro vai suprir você. Antigamente não, ou era você, por exemplo, lá em Serra Talhada tinha muito craque, não ia... Renatinho praticamente, se Renato não jogasse, faria muita diferença na categoria 17, vamos dizer assim. Tinha uma diferença. Hoje, o cara tá no Palmeiras, o Palmeiras selecionou gente do Brasil inteiro. Se fulano não jogar, se crano não jogar, eu tenho 30 aqui, porque eu selecionei. Mas em compensação, os estados mais pobres ficam defasados. Eu vou numa favela hoje, muitas vezes, não tem um menino bom. Porque os que tinham já foi embora. E aí aqueles que treinariam com ele não tem mais chance de treinar com quem é bom. Hoje, para você disputar um campeonato de base, tem que pagar. Eu vivi 2 gerações, né? A década daí de 2000, início de 2000 ali, que eu já comecei a jogar futebol. Aí peguei até essa geração, que eu digo a você que a geração ali de 2011 já foi uma geração totalmente diferente. Até a de 2016 que eu peguei no Santa Cruz, quando eu saí de Santa Cruz. De 2016, jogador formado no Santa Cruz, se eu não me engano até hoje, eu acho que foi Raniel. Qual foi o jogador formado no Santa Cruz que despontou? Que fez todas as categorias, né? Raniel veio do futsal. Sim. Entendeu? Raniel eu tentei levar para o esporte no Sub-17, não consegui, né? Mas eu conhecia desde 5 anos. No futsal com Barão, lá atrás. Justamente. Então, tipo, e Raniel é dali do Arruda. Muitos passaram, mas nenhum criou identidade ou então, tipo assim, se firmou profissional. E agora, Renato, o time está na Série D, que é o campeonato de nível mais baixo do Brasil, e você não tem um jogador da base jogando, tem? Justamente, tem não. E nem vai ter, porque agora tá com dinheiro, né?
Estando com dinheiro E aí? não vai trazer jogador da base, vai trazer jogador que venha pra resolver a situação. Não vai apostar. Vai apostar em um ou outro ali, mas se o menino não jogar bem, 2, 3 jogos, já era. Então, tipo assim, tem que ser formado mais jogadores pra dar essa sustentabilidade, né? Seleção brasileira, estamos num momento novo, que é um treinador estrangeiro, né? Alguns contra, alguns a favor. Não tem como falar desse treinador, que ele é campeoníssimo no mundo, né? Não tem como falar. Mas alguns dizem que treinar seleção é diferente de treinar clube. Primeiro que não tem muito tempo de treino, né? E você vai convocar os melhores. Segundo basta apenas conhecer de futebol ou precisa ter identificação com aquele povo, né? Porque treinar uma seleção, um país, tem essa representatividade de você ser daquele povo. Haja vista que eu falei no começo do programa, nenhum estrangeiro conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, né? Os que tentaram não ganharam, só ganha pelo próprio país. Qual é a tua expectativa desse trabalho com o Ancelotti, mesmo sabendo que ele é um grande treinador? Você vê o Brasil hoje brigando mais do que o que foi nas últimas Copas, porque nas últimas o Brasil saiu nas quartas de finais, mas poderia ter ido mais longe. O Brasil estava ganhando da Croácia até o final, ou seja, o Brasil já ia para a semifinal. E na anterior o Brasil sai para a Bélgica, que também tinha condições de passar para a semifinal. Você vê o Brasil com o Ancelotti daqui a um ano, chegando numa semifinal, fazendo um trabalho, por exemplo, melhor do que Tite fez nas duas gerações, ou não? Veja, se ele conseguir encaixar o time, vai. Mas, tipo, como a gente tem batido na tecla, o nosso nível técnico é inferior aos outros anos. A turma fala, porque Neymar não joga, não sei o quê. Irmão, Neymar tem que jogar. Se ele não jogar, é um desperdício pra ele. E pra nós também. Porque você vê um jogador que faz a diferença. Então, tipo, é um jogador que vai intimidar as outras seleções. E ele vai ajudar todo o elenco, né? A potencializar. Mas voltando ao assunto do treinador. Nosso povo é um povo receptivo. Ele abraça o cara aqui, cai nas graças. Então, tipo, nós, brasileiros, nós estávamos esperançosos e querendo um treinador estrangeiro. Por quê? Porque eu acho que hoje a pedida é essa. Nós já tivemos vários treinadores brasileiros agora e não deram resultado. Porque o torcedor brasileiro, você sabe que é sem paciência. Eles vão ter um pouco mais de paciência com o Ancelotti, porque ele é de fora. De casa não faz milagre. Até faz porque nós estamos com 5 Copas do Mundo. Os 5 conquistados por brasileiros. Justamente. Por quê? Porque o futebol mudou, porque a galera não está acreditando mais nos nossos treinadores, e isso tem que ser quebrado. Porque o treinador do Brasil, ele não é inferior ao de fora. Sim. Só que com os jogadores que nós temos, nós não vamos chegar. Vamos lá, uma questão polêmica. Você acha, pelos jogos que você viu com o Ancelotti, que os jogadores estão correndo mais por ele do que correram por Diniz e Dorival? Você direto. O que é que você acha? Existe isso? Existe, pô. Existe. Quando o treinador novo dá aquele fôlego a mais, o cara se dedica mais e, tipo, vários jogadores já conhecem ele. Então, tipo, eles vão fazer também com que o treinador dê certo, pô. Isso é notório. Eu tive essa impressão no jogo contra o Paraguai. Achei que eles correram como nunca tinha corrido Eles antes. tiveram imposição, coisa que eles não estavam tendo, né? De intensidade ali, tentar buscar e brigar, lutar. Eu gostei muito do lateral direito, do Wanderson, né? Eu gostei sim, bastante. Foi do Grêmio, né? Justamente, gostei, ele jogou pra caramba. Eu esperava mais de outros jogadores, mas eu gostei da atitude que os jogadores tiveram. Eu acho que o que mais chamou a atenção foi a atitude. E essa atitude me vem muito à cabeça, que é a disposição que o jogador tem quando ele quer que dê certo. Isso. Você percebe times que os jogadores querem que dê certo. E existem momentos que os jogadores querem que dê errado. Porque alguma coisa está contrário ao que eles queriam. E aí eles fazem dar errado também. Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu não sou contra. E só um detalhe. E às vezes eles não querem que dê errado. Só que eles colocam força e as coisas dão errado. Sabe? Mas é porque durante a semana eles não se prepararam? O que é que você... Ambiente. Sabe? Quando o ambiente tá pesado ali, aí você vê um reclamando, outro... Tá entendendo? Eu acho que todo mundo hoje na televisão, meio de comunicação,
eles estavam falando da atmosfera e do ambiente do Brasil, Sim. da seleção agora para 2 anos passados. O de agora tá mais leve, não sei. Isso influencia demais. Por quê? Porque de repente cria um grupo ali, ou então quando o grupo é muito unido, o grupo não deixa ninguém entrar. Ele é muito restrito, não deixa ninguém entrar. Então é o que acontece. Meu irmão, esse cara não vai servir pra gente, não. Acontece muito isso. Acontece muito. Olha aí, bastidor, viu? Não, teve 2016, poxa, o último salário que a gente recebeu foi em maio. Nós passamos, não, maio não, abril. Nós passamos 8 meses sem receber, foi 8 meses. Foram 8 meses. E daí, chegou um tempo que quando o treinador, assim, ia dar o treino, os caras chegavam do treino reclamando, pô, não tá dando. Eu machuquei meu pubis no início da temporada. No jogo contra o Juazeirense em casa, se eu não me engano, eu esgotei. Meu pubis não dava mais. Aí eu digo, não dá mais pra eu jogar, não. Aí fiz o exame, deu crônica a lesão no pubis, então eu tive que tratar. Passei 6 meses. Então eu acompanhei o início da Série A ali. Os caras começaram a reclamar. Poxa, isso não pode, não sei o que e tal. Eu digo, ih, rapaz, esse negócio aí vai dar ruim. Porque você conhece o ambiente e você sabe. Sim. Então, tipo assim, quando eu voltei a jogar, já senti um ambiente mais pesado, né? Eu digo, agora não vai ter mais jeito não. Falei pros caras, eu acho que já chegou no patamar, se ele chegar com dinheiro todo do mundo aí, não vai dar jeito. Porque se foi gerado um ambiente que não era favorável para que pessoas estivessem ali por perto, né? Sim. Não só treinador, mas eu digo pessoas. Né? Então, o ambiente, ele gera isso de vitória, de querer tá próximo, tá perto do cara. Então, o elenco da seleção brasileira quer estar perto do Ancelotti. Fica claro isso, né? Nítido. Então, a imprensa também quer que dê certo. Justamente, a imprensa também está querendo que dê certo. Então, por enquanto, tá tudo favorável. Então, a gente tem que aproveitar isso e ir junto. Sim. Entendeu? Sim. Ir junto. E eu acredito que vai haver ainda evoluções, entendesse? Mas, assim, a gente não pode esperar também tanto de muitos jogadores que estão ali, não. Sim. Isso que você falou é importante. Futebol é ambiente. Antes de tudo, é ambiente, porque os jogadores de futebol não são máquinas, eles são seres humanos. Então, ainda que eles recebam muito bem, mas não deixam de ser humanos. Então, o ambiente precisa estar favorável. E eu vejo o ambiente favorável ao Ancelotti. Principalmente porque foi criada essa narrativa de que o treinador brasileiro está ultrapassado. E aí, a bagunça que foi esse último ciclo da seleção, não sei se você vai lembrar, mas foi Ramon Menezes, interino. Fazia tempo que eu não via isso. Na seleção brasileira, um treinador interino. Depois dele, Diniz treinava o Fluminense no dia e no outro dia treinava a seleção. Não dá pro cara. Não dá o trabalho certo, dele foi totalmente também atrapalhado por isso. Aí depois chega Dorival Júnior, que também não fez um bom momento e acho que foi tudo atrapalhado. Foi. E aí chega agora o Ancelotti numa fase onde o Brasil passou por essa conturbação e agora sai o presidente, chega um novo e agora vem a novidade. Um dos maiores treinadores de todos os tempos vai receber o maior salário de todas as seleções e ele vai treinar o Brasil. E ele é um cara carismático. Ele é um cara que também o brasileiro já abraça. E ele é um cara carismático que dizem que uma das maiores forças de Ancelotti como treinador é o vestiário. É um cara muito de grupo, é um cara humano, é um cara que gosta de ouvir. Casemiro, até no YouTube, o torcedor acompanha lá, Casemiro falando que quando foi sair do Real Madrid, quase que ele desiste porque Ancelotti chamou ele na sala dele e pediu a ele para não sair. Ele foi levado às lágrimas. Ele disse assim, não faça isso comigo, professor. E ele chorou. Então ele é esse cara humano. E aí o brasileiro eu vejo assim que abraçou ele. E aí ele tem tudo para tirar o máximo desses jogadores, mais do que Fernando Diniz e Tite e Dorival poderia tirar, porque as coisas estão convergindo para ele. O país está aberto para ele, né? E tem também uma fala de Rüdiger, que ele disse que nunca tinha acontecido isso. Ele chegou no Real Madrid e tal, conheceu tudo e estava em casa almoçando. De repente a campanha toca. Quem era? Ancelotti. Ele disse, nunca me aconteceu. E ele não falou do futebol. Perguntou como era que eu estava, minha família. Então o treinador ganha o jogador. Aí as pessoas acham que futebol é só tática. Não. Tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. E tipo, essa coisa envolvida, ela passa... Não vou dizer que é 100%,
mas eu vou dizer a você que é 70%, 80% é vestiário. Concordo. 70... Gestão de tudo, né? É, gestão de tudo. Se o treinador conseguir gerir o grupo de uma maneira leve, irmão... Sabe um cara que é bom nisso? No Quem? Brasil, Renato Gaúcho. Ele fala a linguagem do jogador, pô. Então, quando você fala a linguagem do jogador, o jogador te abraça ali de uma forma e vai correr por você. Aí as pessoas querem vender que Renato Gaúcho não é bom porque ele tira muita onda. Na entrevista ele às vezes chega a ser tirar onda com os jornalistas e tal. Mas olha só o que o Grêmio foi com ele. Ele foi heptacampeão gaúcho. No ano que ele sai e entra um estrangeiro, perde. Ele agora com o Fluminense já está em 5º lugar. E quem trabalhou com ele diz, o forte dele não é treino, o forte dele é gestão. Então ele é aquele cara que tem as costas pesadas para dizer assim, ninguém fala do meu jogador. Quem fala do meu jogador sou eu. Quiser reclamar do trabalho, reclama de mim. Os jogadores se sentem protegidos e correm por ele. Corre por ele. Entenda. Então, essa relação aí é interessante demais. Concordo com você demais que... Então, essa esperança, Renato, de o Brasil chegar longe está muito nele. E nessa condição foi criada. Não nos atletas, porque realmente hoje eu colocaria o Brasil, e abro para você dar a sua opinião, hoje em termos de qualidade de jogador e equipe, eu colocaria o Brasil ali numa 5ª, 6ª força para a Copa do Mundo. Tem umas 4 seleções assim ainda na frente do Brasil. Argentina, França, Espanha. Argentina, França, Espanha, Alemanha. Por ali, né? O Brasil deve ficar aí 5º, 6º. Aí depende de quem cruzar, porque Copa Justamente, tem isso também, né? Do chaveamento para ir. Acho que... Vamos para o último tema aí, futebol pernambucano, para a gente encerrar, né? O Sport contratou Daniel Paulista, um ídolo da casa. Falando até nisso que você falou agora de ambiente, né? Eu vi que o torcedor do Sport se animou pela identificação que ele tem e também pelos péssimos trabalhos que os portugueses fizeram, né? Os portugueses pegaram lá seu navio, atravessaram o oceano, bateram aqui no Nordeste e colocaram o Sport numa situação aí péssima. E Daniel vem com isso que você falou. Ele tem um ambiente a favor. Os torcedores querem que dê certo, mas ao mesmo tempo se encontram numa situação delicada, muito difícil. Você, como jogador assim, numa situação dessa, que está mal, e chega um treinador que já tem identificação com a torcida, percebe que agora a torcida vai, querendo ou não, dar uma nova oportunidade, vai abraçar. Como é que o jogador enxerga isso, Renato? Enxerga como uma virada de chave, né? A oportunidade de mostrar um pouco mais, de ter... Até quem não estava jogando, ele se sente confiante de poder mostrar ao treinador que ele é importante. Então, tipo, vai haver essa reação. Mas se não tiver ação... E aí precisa os resultados acontecer, né? Justamente. Resultado acontecer e torcer para que outros também sejam favoráveis. Sim. Porque a situação é delicada e digo a você que se não fizer a parte dele e bem feita, não sai não. Não dá para escapar. Não dá não. É difícil. O Santinha seu do coração aí, perdeu um jogo, agora vai pegar o Souza. Ganhou, né? Acha que o Santa vai passar de fase. Isso aí vai passar de fase. Com certeza. Mas e aí, vê uma equipe pronta para o mata-mata? Eu vejo bem preparada. Pronta não, mas bem preparada. O que é que faltaria para você dizer assim, tá pronta? Cara, acho que como a gente já tem debatido nos outros programas, acho que ali falta um lateral esquerdo e um centroavante. Centroavante de área. Você não vê o Galhardo como centroavante de área? Não, eu vejo como o Marcelo falou, né? O 10. E ele tem armado os jogos, tem vindo buscar a bola. Ele não é aquele centroavante ali que vai incomodar os zagueiros. Sim. Então, tipo, a gente precisa de um centroavante ali que vá dar a cara a tapa para que ele pegue a sobra ali e faça Quem são para você os 3 destaques do Santa desse começo de campeonato? Israel, né? Israel vem sendo um jogador muito regular e importante pro Santa. O Galhardo, né, que é a referência ali no ataque. E o ponta Giovani. E também tem o zagueiro, né? O zagueiro vem bem também. O Matheus. Matheus Vinícius. Acho que esses jogadores aí, eles... Balotelli evoluiu também pra caramba. Entendeu? Então, eu acho que o Santa tem estado
pontualmente com algumas O irmão peças de Thiago boas. Galhardo também bom jogador. Bom né? jogador, Jogador. bom jogador. Jogador que Chegou Renato pra agora. agregar. Eu acho que o Santa, realmente assim, são pequenos ajustes para são o Santa detalhes. chegar decisivo ali, né? Na fase. E o mais importante, né? O Marcelo, que eu acho que é o destaque maior, né? Que encaixou o time ali, mostrou sua forma de jogar e vem fazendo com que o time evolua cada vez mais. Isso aí foi uma derrota que não vai mudar o percurso e nem a vontade dos caras, não. E o Timbu, o Náutico aí saiu da Copa do Nordeste, saiu da Copa do Brasil, agora só foca na Série C. Vai jogar com o Maringá em casa, jogo difícil. 2 anos anteriores o Náutico nem classificou entre os 8, o que é péssimo para a grandeza do Náutico na Série C, né? Ninguém espera isso. Mas e aí, o Náutico agora focando na Série C, acha que consegue classificar? Acho que vai conseguir, né? Que vai focar. Ele tem extraído bem os caras e aí com a volta agora dos caras que estavam no DM, acho que ele vai dar uma melhorada. Creio que o Náutico ainda vai contratar também algumas peças para que ele classifique com uma folga boa, né? Para te dar margem aí para chegar confiante no mata-mata, porque ali vai ser também uma dureza na segunda fase. Eu recebi uns números de Hélio que diz que ele está com 30% de aproveitamento no Náutico. Aí é aquela questão que a gente tem discutido sobre número, né? Aí eu fui observar quais eram os números. E ele tem 5 derrotas pelo Náutico. Das 5, 2 para o São Paulo e 1 para o Bahia. Então veja, jogos que o Náutico não era favorito. Não era favorito. Então Hélio chegou e pegou jogos difíceis. Agora ele vai pegar jogos na sequência, no tamanho do Náutico nível que dele. é hoje. Do nível dele, Sim. que está na Série C. Sim. Então aí é disparidade, né? São Paulo e Bahia hoje na Série A, brigando ali na Libertadores, enfim. Para o Náutico na Série C e jogando 2 competições, né? Que dividiu o time com vários jogadores desfalcados. E para finalizar, o Retrô contratou Wagner Love. E aí? O atacante do amor. Deus queira que deslanche, faça muito gol aí, tire o Retrô dessa situação. O Retrô não pode voltar para a Série D, né? Pode não, eu acho que é o Retrô se manter na C, o Santa Cruz subir para C, a gente já começar a subir aí as divisões para Pernambuco, e o torcedor tá feliz e a gente aumentar o nível do nosso futebol pernambucano. Finaliza nos contando aí quais são os planos de Renato aí dentro do futebol, o que é que tem pensado, agora jogou, já prestou serviço dentro de campo, fora de campo, como é que você tem pensado sua transição aí, sua carreira? Eu tenho pensado, Júnior, tipo, trabalhar dentro do futebol ainda, né? Eu acho que ainda tenho muito a oferecer ao futebol, com o meu convívio que eu tive no dia a dia também, com o meu aprendizado dentro desses cursos, né, tanto da CBF como da Conmebol. Acho que dá para potencializar, buscar ajudar os clubes, né, e trazer também, dar esperança aos meninos, Mas jogadores. Você pensa treinador, pensa não, treinador não. Diretor, gestor, executivo? E gestor, tá no elo ali de gestão com a comissão, sabe, ser um executivo para tá ajustando, ajudando, porque querendo ou não, tipo, tem que ter um dedo, não é me autopromovendo ou me vendendo, mas tem que ter um olhar de um ex-jogador, tem que ter um cara que conheça o lado da diretoria, que conheça o lado dentro de campo, do dia a dia, que fale a linguagem do jogador, entender? Eu acho que isso vai ajudar demais ao clube a alcançar alguns objetivos, né? Trabalhar em conjunto com o cara que é técnico, analítico, na parte que eu falo de estudo, sim, tá entendendo? Para um cara dos dados, da ciência, para o cara que teve a convivência no dia a dia e sabe de vestiário, sabe ter a percepção quando o ambiente está favorável ou não. Muito bom, bom papo. Espero que você, torcedor, tenha gostado. Esteja sempre ligado aqui no canal, no YouTube, no Homem em Campo. Nós sempre temos todas as segundas-feiras o nosso debate sobre as rodadas, que Renato participa conosco também aqui. E vamos estar soltando programas aqui, algumas situações onde eu vou estar falando especificamente de futebol, formação de jogador, formação de atletas brasileiros. Vou trazer muitas pessoas que trabalham nas bases do clube hoje para falar para a gente como é que tem sido esse trabalho, porque a gente tem visto uma queda na qualidade da formação do jogador brasileiro. E a gente vai em busca de resoluções do que a gente pode fazer para voltar a contribuir. Agradeço a Renato pela participação, a sua bonita história, né, que tive muitas vezes assistindo ali,
ajudou muito o Santa Cruz também a construir essa sua história recente, né? Como você falou, subiu da Série D, Série C, Série A. E né? A, foi da D pra A. Tinha até uma música, né, que a torcida fez, não tinha uma música, né? O Santa não para, né? Não para de subir, né? Aí saía lá. E depois o rival fez uma outra, não para de descer quando voltou. Tu tava na queda, não? Não. Eu Não caí tava da A pra B, Porque né? teve uma história do Santa que ele subiu da D pra C, pra B e pra A. E depois ele voltou da A pra B. Aí Renato só tava na ladeira subindo. Foi. Na volta eu acho que quem tava era Nilson. Depois a gente vai procurar saber aí. Tá? Um abraço, até o outro programa. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, né? O Homem em Campo. Então, conto com vocês cada vez mais para a gente estar podendo aqui estar debatendo sobre futebol, sobre vestiário, parte técnica, tática. E a gente tá sempre tentando desenvolver ainda mais o futebol. Um abraço.